O nosso tema de hoje são os receptores estrogênicos, e aí eu coloquei uma especificação no homem. São receptores estrogênicos no homem. Os receptores estrogênicos existem pelo menos em 3 tipos diferentes. Os receptores estrogênicos alfa, beta e da proteína G. Os receptores estrogênicos alfa têm como principal ação a ação proliferativa. A principal ação, a ação proliferativa. Claro que isso fica assim parecendo muito teórico, não está com o pé no chão. Então eu vou dando alguns exemplos, tanto faz no homem como na mulher, para ficar mais prático. Então, receptores alfa, cuja principal característica é a ação proliferativa. Imaginem o seguinte: o útero de uma menininha antes de começar a menstruar, antes da menarca. E ao começar a ter a ação estrogênica, essa ação estrogênica vai fazer com que haja uma proliferação na musculatura uterina desta menina e vai fazer com que o tamanho desse útero duplique ou até mesmo triplique. Ação proliferativa do estrógeno. Muito bem. Nós ainda temos os receptores estrogênicos beta, cuja ação principal é exatamente ao contrário. A ação principal é antiproliferativa. Antiproliferativa. E a ação dos receptores, que na verdade se utiliza de uma proteína G. Então, o receptor estrogênico da proteína G tem uma ação de inibição de apoptose. Então, nos tecidos que tem este receptor, se ele não for ligado pelo estrógeno, dentro da célula se vai desencadear um processo de apoptose, um processo de morte, de suicídio celular. A presença do estrógeno se ligando a este receptor vai fazer com que esta ação de apoptose seja abortada. Então, temos aí os 3 tipos e a ação principal de cada um deles. Eu começaria perguntando por que eu coloquei do homem. Simplesmente porque, na maior parte das vezes, quando se fala em estrógeno, você pensa logo na mulher. Assim como quando se fala em testosterona, você pensa logo no homem. Então, eu quis chamar a atenção, e até porque não daria em 25, 30 minutos para nós traçarmos aqui as coisas acontecendo tanto no homem quanto na mulher. Então eu dividi. Digamos o seguinte: vamos fazer um pequeno exercício. Como é ou onde é que eu pensaria encontrar no corpo de uma mulher receptores estrogênicos? Então, o exercício é: no corpo de uma mulher, aonde eu pensaria encontrar receptores estrogênicos? Evidentemente, a primeira ou uma das primeiras respostas será na mama, será no útero, no endométrio. Mas eu pergunto assim a vocês: por que é que o osso
do quadril da mulher é mais amplo do que do homem. Porque neste osso, ou na parte óssea, nós temos receptores estrogênicos. Vocês se lembram da osteoporose quando a mulher entra na menopausa? Receptores estrogênicos lá no osso. O que é que faz com que na região púbica do homem o osso seja assim bem ovoide, enquanto na mulher ele é mais largo? Porque eu vou ter um parto, tá bom, eu vou ter um parto, mas como é que esse osso sabe? Densidade, quantidade de receptores, quantidade de ação do estrógeno no receptor, na densidade de receptores de estrógeno. Por que é que a mulher tem com facilidade uma deposição de gordura no quadril, nas coxas, é o culote, né? Porque aí eu tenho uma grande quantidade de receptores estrogênicos. Ora, se a gente passar a mão na pele da mulher, nós vamos sentir que a pele da mulher é mais sedosa do que a pele do homem. E o que é que faz essa diferença? Quantidade de receptores estrogênicos. Eu estou com este exercício, com esta brincadeira, querendo mostrar a vocês que existem receptores estrogênicos em todos os lugares. Eu não disse, por exemplo, que no quadril tinha só na mulher. Eu disse que na mulher se transformava de um jeito diferente da conformação que eu encontro no homem. Mas isso então depende de quantidade, de concentração de receptores e dos tipos de receptores que nós vamos ter em cada um desses tecidos. E são só nesses tecidos? Não são só nesses tecidos, não. Em muitos outros tecidos nós vamos encontrar receptores estrogênicos. Dito isto, então, agora o nosso exercício é o da aula, é da nossa conversa. Onde é que eu encontro receptores estrogênicos, então? No homem. Seria no tecido adiposo, por exemplo, que eu vou encontrar receptores estrogênicos? Com certeza sim. Então, quando eu vejo um homem formando uma barriguinha, ele está fazendo o depósito de gordura da periferia. Não é a intraabdominal, porque essa a gente não pega. A que a gente pega é da periferia. Esta gordurinha, que também se acumula na mama do homem, esta gordurinha é periférica e quem comanda este depósito, esta dificuldade metabólica de tirá-la de lá, é justamente o estrógeno. Boa noite, meu amigo Henry. É um prazer muito grande tê-lo com a gente. A satisfação é enorme. Então, comento com você já a respeito daquele assunto. Então, continuando, eu vou encontrar no tecido gorduroso do homem, eu vou encontrar receptores estrogênicos. Onde mais eu vou encontrar receptores estrogênicos no homem? No tecido gorduroso da mama e do abdômen é o que nós falamos. No tecido ósseo, claro que no tecido ósseo eu vou encontrar, porque o homem passa por um processo de osteopenia, osteoporose, assim como a mulher, quando entra na menopausa e por diminuição do estrógeno, claro que aí também vai ter a progesterona influenciando, nós vamos ter um processo de osteopenia, osteoporose, e o homem assim também o faz. Nós vamos ter receptores de estrogênio no cérebro, tanto do homem quanto da mulher, mas eu estou chamando a atenção dos homens, e por isso eu diria assim, no cérebro, sim, no cérebro. O cérebro tem receptores específicos
de estrógeno e muito ligado à memória da fala. Quando no homem, ou também na mulher, eu tiver uma queda abrupta e intensa na quantidade de estrógeno, nós vamos ter aí uma maior possibilidade de transtornos psiquiátricos, especialmente os ligados à parte cognitiva e à parte de humor. Então veja, eu tenho receptores estrogênicos no cérebro, tanto do homem quanto da mulher. Eu quero dizer a vocês, eu quero lembrar vocês de que o estrógeno tem uma influência importante tanto na produção como na liberação e na metabolização de alguns neurotransmissores, quase que não falamos neles, tipo dopamina, tipo acetilcolina, noradrenalina, serotonina. E esses neurotransmissores têm a sua produção, a secreção, a metabolização influenciada pelo estrógeno. Então veja, lá no cérebro do homem eu tenho receptores estrogênicos e que fatalmente estarão fazendo estas coisas, estas funções. Mas e no aparelho reprodutor masculino? Teríamos nós o encontro de receptores estrogênicos? Eu vou dizer a vocês que nós teríamos sim. No pênis nós encontramos receptores estrogênicos, nós encontramos nos canalículos efetores, nós encontramos em todo o testículo, nós encontramos no epidídimo, nós encontramos no canal deferente, nós encontramos na próstata, nós encontramos nas glândulas acessórias. Quer mais? Ou nós encontramos em todo o aparelho reprodutor masculino a presença de receptores estrogênicos. E ora, o que é que esses receptores estrogênicos estão fazendo lá? Só tem uma razão. É porque estrógeno vai fazer uma função lá nesse tecido. Na verdade, nós vamos ter 3 tipos genéricos, assim dizendo, de estrógenos: o estradiol, o estriol e a estrona. Mas eles são sempre uma transformação através de uma enzima chamada aromatase e que faz a aromatização, por exemplo, da testosterona em estradiol, por exemplo, da androstenediona em estrona. Então é uma aromatização, é uma ação de uma enzima que transforma andrógeno em estrógeno. Ora, veja você que essa aromatização está ligada ao P450, ao citocromo CYP19. Quando, eventualmente, nós possamos ter uma alteração genética com falha no CYP19, nós vamos ter uma falha de aromatização. E se nós tivermos uma falha de aromatização, nós não vamos ter a formação do estrógeno. E se nós não tivermos a formação deste estrógeno, nós vamos encontrar um homem com infertilidade. Então veja a importância do receptor e da presença desse estrógeno vindo da aromatização androgênica,
que vai acontecer nas células de Leydig, nas células de Sertoli, e que vão fazer com que seja possível a diferenciação do esperma, vão fazer com que os líquidos nos canalículos eferentes possam ser absorvidos e com isso concentrar o meu espermatozoide para que eu possa ter uma fertilidade masculina. Se eu não tiver este estrógeno, eu não vou ter esta fertilidade. Muito bem, então com isso eu quis mostrar ações estrogênicas no homem, ações legais no homem, como por exemplo a questão da produção do espermatozoide, a questão da fertilidade, como por exemplo a questão da ação cerebral. Nós ainda poderíamos citar outras ações do estrógeno, como por exemplo o estrógeno agindo, diminuindo o colesterol, mas aumentando o triglicérides. Nós poderíamos encontrar a ação estrogênica, por exemplo, aumentando a coagulação. São ações que a gente encontra sempre que a gente fala do estrógeno. Mas então veja, eu tenho ações boas do estrógeno, necessárias do estrógeno no homem, porque do contrário, todo o contexto metabólico deste homem e da vida reprodutiva dele estaria comprometida. Mas nem tudo são flores. Realmente nem tudo são flores. Veja você, nós vemos, a gente toma contato com uma questão de alterações de próstata. Essas alterações de próstata não ocorrem aos 20, 25, 30 anos de idade. Não. Elas vão acontecer mais tarde. Depois dos 40, 45 anos é que elas começam a estatisticamente aparecer. Que alterações prostáticas seriam estas? Alterações do tipo hiperplasia prostática benigna ou um câncer de próstata. E a idade para aparecimento é lá na frente. Gozado. Mas aos 25 anos, como é que está a testosterona deste homem? Bombando. Aos 25 anos, aos 30 anos, mas lá aos 45 anos, como é que está essa testosterona? Ela está diminuindo. Ora, se a testosterona, quando estava no seu máximo, bombando, não fez estes acontecimentos com a próstata, como é que vai fazê-lo agora, que ela está em processo de decadência? Quem é que leva a este processo de decadência? Então, vamos tentar enxergar essa história de um outro ângulo. E este outro ângulo é que, com o passar da idade, eu começo a ter uma maior expressão da enzima aromatase. Conforme eu avanço na idade, a expressão desta enzima é maior. E aí eu vou ter a enzima aromatase fazendo a aromatização da testosterona para estradiol. Ora, na medida em que cresce a aromatase, cresce a transformação da testosterona para estradiol. Esta transformação me coloca na situação de testosterona diminuindo e estradiol crescendo.
Então, conforme a idade passa, eu começo a ter diminuição de testosterona e aumento de estradiol. Não percam de vista que o aumento do estradiol, a presença desta quantidade maior de estradiol, vai inibir a expressão do receptor androgênico. Ora, então o estrógeno, por estar aumentado, vai inibir a expressão do receptor androgênico, e com isto eu vou ter uma menor ação da testosterona ou dos androgênios em si. E aí? Então, eu ainda ponderei de que o estrógeno continua crescendo, a testosterona está diminuindo e ainda a ação sobre o receptor é menor, porque a expressão destes receptores androgênicos diminuiu. Na medida em que eu tenho este aumento estrogênico, é que eu começo a ter estas ações de transformação da próstata em hiperplasia e em câncer. Não percam de vista que ainda na próstata eu tenho uma outra enzima além da aromatase. Eu tenho a 5-alfa-redutase, que transforma a testosterona em dehidrotestosterona. Então, a minha testosterona está caindo, transformada para dehidro e transformada para estrógeno. E este vínculo, esta quantidade, esta proporção aumentada de estrógeno e diminuída de andrógeno é que vai fazer um processo, vai desencadear este processo inflamatório dentro da próstata, me levando às condições de hiperplasia ou até mesmo do câncer prostático. Ora, mas veja você que nós estamos aqui falando de um aumento estrogênico. Esse aumento estrogênico que faz estas alterações na próstata vão me levar a uma outra condição. E a condição é justamente a condição de aumento de depósito de gordura na periferia. Homem formando barriguinha e formando depósito de gordura na mama. O aumento de gordura assim acontecido aumenta, por sua vez, a expressão de aromatase, que por sua vez ainda aumenta a condição de produção estrogênica, e tudo isso junto acaba me levando a uma outra condição. Então, o depósito aumentado na cintura, na região de cintura, na periferia, não é na parte intraabdominal, na periferia, na região de mama, na região aqui do flanco dos colotinhos aqui de cima. Bom, este depósito, este aumento estrogênico, isso me conduz a uma outra condição que é de resistência à insulina. E aí, se enveredarmos por este caminho, vamos caminhar todo o quadro da resistência à insulina. Mas veja então que esta quantidade exacerbada de estrógeno no homem vai me levar a estas condições, tanto de aumento de peso, vai me levar a estas outras condições, como, por exemplo, alterações da próstata. Mas nós vimos lá no início que esse estrógeno é algo fundamental também para o homem, porque senão eu não vou ter desenvolvimento e maturação espermática, porque senão eu não vou ter um bom controle dos neurotransmissores. Mas veja, se de um lado eu tenho isso tão bom, tão importante, de outro lado eu tenho isso trazendo efeitos negativos. A questão é muito simples.
pelo menos para se falar. A questão é equilíbrio. A questão é quanto de aromatização eu estou tendo. Eu necessito, mas eu não posso ter uma exacerbação desta aromatização. Eu não posso ter um aumento tão grande que é o que a gente enxerga por aí. Ora, então, mas como é que eu posso fazer com o meu paciente que já me aparece nesta condição de desenvolvendo ou já desenvolvida na sua barriguinha ou na sua glândula mamária, na gordurinha periférica à glândula mamária, ou mesmo o meu paciente que o urologista vai encontrar em maior quantidade com um quadro de infertilidade por falta estrogênica. Bom, nós temos nestas condições algumas coisas, algumas substâncias que a gente pode lançar mão e que são os chamados moduladores específicos ou moduladores dos receptores de estrógeno. Se eu modular estes receptores, eu poderei atingir resultados que eu desejo. Como é que funcionam esses moduladores? Na verdade, esses moduladores são o 17-beta-estradiol modificado na sua formulação de forma a que eu não vou ter a exata ação do estradiol. Eu posso conseguir ter esta ação modificada numa forma assim de uma ação igual no sentido de agonista em menor quantidade. Ou posso até ter uma ação de antagonista se ligando ao receptor estrogênico. Então, é uma molécula que se liga como se o estradiol fosse. Se liga ao receptor e tem como resultado desta ligação uma função, uma ação menorzinha, pequenininha, diminuída de que se fosse realmente um 17-beta-estradiol que ali tivesse se ligado. Ou, então, uma ação antagonista. A substância moduladora se liga ao receptor, mas não produz a ação em nada daquilo que o 17-beta-estradiol produziria. Ora, então, veja, isso parece assim muito mágico, mas não é tão simples. Estas substâncias, infelizmente, não guardam a mesma ação em todos os tecidos. Eis a questão. Eu tenho, por exemplo, um modulador chamado tamoxifeno. E o tamoxifeno é algo capaz de, na mama, nos receptores estrogênicos da mama, apresentar uma reação, uma ação antagônica. Ele breca, ele assume o receptor para que o estrógeno ali não consiga entrar e não desenvolve ação nenhuma dentro deste receptor. Ele breca o receptor, ele breca a ação estrogênica. Muito legal na mama. Acontece que esse mesmo modulador tamoxifeno, quando lá no endométrio, lá dentro do útero, na película mais interna do útero, o endométrio, ele se liga ao receptor de estrógeno e faz uma ação, não mais antagônica, mas uma ação verdadeira de estrógeno. E ele faz então uma ação agonista.
ele faz uma ação diminuída, mas uma ação de 17 beta-estradiol. Lá era antagônica na mama, mas aqui no endométrio ele faz uma ação verdadeira de estrógeno e desenvolve esse estrógeno, podendo me levar então a uma condição dividida, de melhora do quadro da mama, mas posso desenvolver um CA de endométrio. Por isso, essas coisas que pareceriam assim tão fantásticas não o são. É preciso bastante cuidado em como utilizá-las. Nós temos ainda, poderíamos citar, por exemplo, haloxifeno. Nós poderíamos ainda citar o anastrozol. Existem já os de terceira geração. Veja que estes moduladores não estão sendo pesquisados só pensando em evitar a ação estrogênica em câncer estrógeno dependente. Não. Veja que que interessante se eu tivesse um modulador, ou seja, uma substância que não tenha em outros locais uma ação estrogênica, mas que nos receptores estrogênicos do osso ele viesse a ter uma ação agonista, uma ação que fizesse a ação estrogênica. Ora, seria o máximo para o tratamento de uma osteoporose, porque eu induziria dentro do osso o crescimento e a mineralização sem efeitos em outros lugares. Então são essas as pesquisas que a indústria farmacêutica anda fazendo. O exemestrano é um exemplo da terceira geração e está em desenvolvimento. Mas nós não temos só essas substâncias que poderiam ser ou estar sendo usadas como moduladores. Outras substâncias podem ser usadas. Veja, se o meu zinco estiver deficiente, eu vou ter uma ação maior de aromatase. Então, se eu repuser o meu zinco, eu breco a ação maior de aromatase, até que o zinco chegue a estabilizar o seu nível. Então, aquela ação maior na deficiência de zinco vai ser brecada quando eu reponho o meu zinco. Mas então num determinado espaço, numa determinada janela. Uma outra substância é o boro. Uma outra substância ainda seria a crisina. A crisina é muito legal, só que por via oral a absorção é muito pequena e a gente não consegue essa ação. Então podemos usar na forma intramuscular e nós vamos ter a crisina como algo, uma substância capaz de fazer o bloqueio da aromatase. O pigeon africano também faria este bloqueio. Nós ainda temos o resveratrol fazendo este bloqueio. E nós ainda temos uma substância de bastante concentração, de bastante quantidade na couve-flor, no brócolis, que é o indol 3-carbinol, que também tem uma ação bacana como inibidor da aromatase. Então, esses moduladores dos receptores de estrógeno são mecanismos que nós podemos nos utilizar para que nós mantenhamos a existência de uma quantidade de estrógeno no homem para fazer os efeitos benéficos, mas sem deixar que haja aí um aumento, sem deixar que extrapole esta quantidade estrogênica no homem, porque aí então
perde-se o equilíbrio. E o desequilíbrio acaba levando a condições de piora da saúde deste paciente. Põe em risco a saúde e a vida deste paciente. Então, nós devemos estar muito atentos, porque os receptores estrogênicos não são alguma coisa só das mulheres, mas eles existem em praticamente todo o corpo também do homem. A quantidade, o tipo de ação é que é diferente. Então, em cada tecido, nós vamos ter concentrações diferentes e a ação desse receptor vai ser diferente. Além de que são diferentes os tipos de receptores. No homem, então, barriguinha, mama crescida, precisando quase usar aí um seu sutiãzinho, desconfia, aromatase excessiva. Mas veja que você ainda, para terminar, poderá se defrontar como um quadro aonde você tem uma falha estrogênica, uma falha de aromatização, e você vai ter um homem com uma condição de infertilidade, assim como também a mulher, tá? E aí, você poderá usar algo, uma substância que é moduladora, e essa substância é o clomifeno. E o clomifeno tem uma ação antagônica no receptor estrogênico. Ele breca essa reação no local e também no hipotálamo. E aí você vai ter uma indução de gonadotrofina. Você ainda vai ter uma sensibilização da hipófise, e a gonadotropina vai fazer com que a hipófise trabalhe e produza uma maior quantidade de FSH e de LH, e que poderão refletir então numa maior e melhor produção do óvulo e do espermatozoide. Então, eu quis fazer só esse entroncamento para mostrar que tanto no homem quanto na mulher o estrógeno existe, é fundamental, é essencial que exista, mas que precisa ter essa existência controlada. Espero que essa nossa conversa tenha sido útil para despertar em vocês a necessidade deste controle. O meu muito obrigado. Henri, nós temos um encontro marcado amanhã, e aí vamos conversar mais sobre aquele assunto que tratamos rapidamente hoje, sobre o uso da substância inibidora de receptor NMDA na dor, com excelentes resultados. Amanhã conversamos isso com mais detalhe. Estou ansioso para a nossa conversa. Meus amigos, um grande abraço a todos vocês e uma boa noite.